Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo sejam convosco. Mais uma vez estamos aqui no culto de quinta-feira, nosso culto de oração, estudo da palavra, cânticos e, ao mesmo tempo, a reunião desse belo corpo, parte do corpo de Cristo, na comunidade aqui da Igreja Batista Nova Aliança, comunidade da Bolívia. Hoje, dia 18 de junho de 2020, vamos então iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós temos algumas saudações, e entre essas saudações e também comunicados, eu quero aqui, primeiro os comunicados, depois as saudações aos irmãos. Nós temos o plantão diário da igreja. Hoje à tarde, na quarta-feira à tarde tivemos BIM, e então, hoje durante todo o dia também, a igreja esteve aberta, sempre com um irmão, um líder espiritual ou algum dos líderes de ministérios. Então, você pode vir à igreja fazendo assim suas atividades conforme os compromissos que cada irmão tem. E ao mesmo tempo também, de repente, por aquele líder que estiver aqui, uma oração e assim sucessivamente. De alguma forma, nós também queremos agradecer de uma maneira muito clara aos irmãos pelas doações de alimentos. Que Deus continue abençoando os irmãos pelas doações que tem feito na caminhada de suprimento dos irmãos que temos no grupo de ação social, no Ministério de Ação Social. Então, obrigado pelas doações, aos irmãos pela fidelidade na dedicação de dízimos e também ofertas. O Senhor seja honrado. A igreja ela vive apenas da manutenção dos dízimos e da oferta. Aliás, apenas e só apenas de dízimos e das contribuições dos irmãos. Isso é muito importante para a igreja ter a sua vida de independência como corpo de Cristo. Pois bem, quero lembrar também aos irmãos o relógio de oração, o culto doméstico, diariamente com os familiares, os líderes devem desenvolver isso aí, o discipulado via chamada de vídeo, isso é importante, também o encorajamento, pastoreamento mútuo de irmãos com irmãos. Ministério de Mulheres, aí, a liderança de mulheres deve encorajar as mulheres. Ministério de Homens, mensageiras do rei, embaixadores do rei. Também o pessoal dos vários grupos que desenvolve-se na igreja. Uma outra coisa é nosso treinamento para ampliar o uso das ferramentas de reuniões virtuais, como o Zoom, o Google Meet e outras ferramentas que temos, o Team Link, né, que o pessoal tem muito usado, e isso tudo para que a gente possa desenvolver a fé dos irmãos com reuniões online e também para estudos bíblicos mais variados, discipulado e encorajamento na fé. Então não esqueçam disso. Aos irmãos também de Camaçandi, façam a mesma coisa. Deus fortaleça vocês nessa caminhada, então. Abraços para os nossos irmãos. Temos os irmãos lá da Paraíba, né? Minha irmã Claudinete, Elton, que sempre tem cultuado conosco às quintas, às terças-feiras. Um abraço para esses irmãos. Também um abraço para Niel, Mari, William, essa família também que no Senhor tem vivido o Evangelho. O Emanuel pediu um abraço de novo, está aí o abraço para o Emanuel e toda a família. Um abraço aí para os nossos irmãos, nossa irmã Rosa de Cid, Gilson e Maria, nossa irmã Lúcia e também Eduardo, parentes aí de Del, a mãe de Del, todo o pessoal, mãe, o pai de Del, o irmão de Del aí no campinho, também Dona Maria de Seu Cacá, o pessoal do grupo da Baixa Alegre, o pessoal também lá de Camaçandi e de Aratuípe, os que moram de Camaçandi moram em Aratuípe. Deus fortaleça a esses irmãos, um forte abraço também para Shell, para nossa irmã Lucineide, acho que é Lucineide ou Jucineide, às vezes eu faço a troca dos nomes, Lucineide, né, Binho? Lucineide, Deus abençoe a Lucineide. Tivemos essa semana de novo o pessoal de Minas Gerais, Juliana, né, de Minas Gerais, no último culto. Nossa irmã Ivanilde, lá de Jequié também. Pastor Alberto,
lá de Itabuna, numa cidade até acima de Itabuna. Um forte abraço. Alguns colegas do Prega Palavra também têm cultuado conosco na caminhada do culto online. Deus abençoe a todos, fortaleça a fé dos meus irmãos e dê a meus irmãos muita graça e direção. Também nosso irmão Bartolomeu, nossa irmã, a esposa do irmão Bartolomeu, Vanessa, o pequeno também, o filhinho deles. Deus vos fortaleça, Faustino também irá, essa equipe toda. Quero, agora nesse instante, nós vamos fazer a nossa oração de invocatória, pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada de culto, nessa liturgia que é para a glória dele e é por causa dele que estamos reunidos através de Jesus Cristo. Hoje, nessa oração invocatória, nós temos uma família mista, né? Mista pelo fato de ser duas em uma. Nós temos David, Maria e a irmã Nilfa. São vizinhos, colados. E eles sempre estão comendo juntos, estão cultuando juntos, discipulando um ao outro aí. David vai com essa família fazer essa oração. Vamos ouvi-lo. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Nesse momento, irmãos, eu convido todos os irmãos a estarmos, neste momento, orando a Deus, entregando este culto, que vamos prestá-lo a Ele. E vamos estar com o coração aberto e mente aberta para adorá-lo. Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, Pai de infinita bondade, misericórdia. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, por este momento que você está nos proporcionando para te louvar, para te engrandecer, para ouvir a Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor nos ajude a estar totalmente voltado para ouvir o Senhor, para adorar o Senhor. E todo o culto venha verdadeiramente ser administrado pelo louvor da Tua glória, Pai. Amém. Oro também, neste momento, pelas famílias, pelos teus filhos e filhas, ó Deus, a continuarem vivendo o teu reino e a tua vontade. Peço a Deus que ajude a liderança do lar, os esposos a liderar suas esposas e seus filhos no caminho do Senhor, que eles venham estar voltados para ti, ó Pai, e se reunir como igreja do Senhor diante da tela, para juntos adorarmos e reconhecer o Senhor sempre, Pai. Muito obrigado, Pai, pela graça e pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Assim te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigado, irmão David, irmã Maria, irmã Nilfa. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço no Senhor. A leitura bíblica para a chamada ao arrependimento. Lucas 5, 31, 32. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Arrependimento de pecados é o chamamento de Jesus. E a sua igreja, lembremos que em Apocalipse, as igrejas que estavam fora dos padrões precisavam arrependerem-se dos seus pecados e viverem a vida de santidade no Filho de Deus, Jesus Cristo, o que está sentado no trono e governando. Nesse instante, então, nós vamos ter um momento de oração de arrependimento. Para esta oração, eu vou convidar nosso irmão Marinaldo. Marinaldo vai fazer essa oração de confissão e arrependimento dos nossos pecados. Baixe agora a sua fronte, baixe sua cabeça e vamos acompanhar. Ore com Binho, ore conosco nesse instante. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, toda honra, toda glória, toda majestade é do Senhor. E no nome de Cristo nós te pedimos ao teu Santo Espírito nos ajuda a nós permanecermos fiéis às tuas escrituras, Pai. Amém. E que o Senhor nos perdoe e nos sara e nos purifica com o teu sangue, Pai. Amém. Que nós sabemos que nós somos pecadores, porque se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, porque a sua palavra nos garante, João, que nós temos pecado, mas nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Vamos prosseguir com a chamada adoração. E esse momento da liturgia é só para lembrar o quanto nós, salvos, eleitos, peregrinos, devemos viver uma vida plena no Senhor, confessando pecados, adorando através de cânticos, através da vida no dia a dia, e aqui agora no culto coletivo,
mesmo online, nós vamos adorar ao Senhor por meio de cântico. A leitura bíblica, Apocalipse 5, 13 a 14, os versos do capítulo 5, 13 e 14, diz: Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem: Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos também prostraram e adoraram. É isso que vamos fazer agora por meio de cântico. Marcelo e Gorete hoje vão nos auxiliar. E também o Wellington está de volta. Esteve esses dias cuidando de algumas coisas, mas está de volta. Vamos louvar o Senhor através desses irmãos, cantando e adorando o nome do nosso Cristo. Acompanhe, cante conosco. Se puder, na sua sala agora, com a sua família, lembre-se daquilo que a gente tem pontuado. Você líder, você que é o líder, cabeça do lar, convoque a sua família, pontua ela para o culto e adoração ao Senhor. Vamos louvá-lo através da mensagem musical. Louvemos ao Senhor, amada igreja. Obrigado, Marcelo, Gorete, também Wellington. Nós vamos prosseguir adorando o nosso Cristo por meio da oração. A oração é um momento agora que nós, nesse culto, que também aproveitamos bastante para interceder ao Senhor, nós temos 3 motivos de oração. Vou convidar Marcelo para orar pela santificação. Nosso irmão Wellington vai orar para um viver semelhante ao de Cristo. E eu vou encerrar esse momento pelos enfermos na fé e também no físico. Então teremos 3 momentos de oração. E agora eu queria pedir para você, e queria lembrar inclusive algo. Nós, mesmo no culto online, não somos telespectadores, não estamos assistindo o culto. Eu queria dizer para você que nós estamos prestando culto. Portanto, não faça como você estivesse assistindo um filme ou uma novela dos canais famosos de televisão. Você está prestando culto. Então você não fica assistindo. Agora baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Você pai, você chefe de família, agora lidere o seu lar. E nós vamos para esse momento de oração, onde Marcelo começa orando pela santificação da igreja e dos crentes. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de toda graça e misericórdia. A nossa natureza, Senhor, é inclinada para o mal. Nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. É por isso que nós rogamos ao Teu Santo Espírito que nos ajude. Nos ajude a afastar da nossa natureza, afastar do nosso coração o mal que tenta nos conquistar. Sim, o mundo que tenta nos arrebanhar, que tenta nos convencer de que o ruim é bom
e vice-versa. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie, nos ajude, nos acompanhe, faça com que todos os dias nós possamos escolher o Senhor e não o mundo. Sim, Que nós Deus. possamos escolher a Sua vontade e não a nossa vontade, não os Amém. desejos do nosso coração. Amém. Que no nome de Jesus, a nossa vida seja uma vida de santidade, seja uma vida separada para o Senhor, separada para o Teu serviço, para fazer a Tua vontade, Pai. Amém. Que no nome de Jesus, nós sejamos crentes fiéis, nós sejamos cristãos que dão exemplo, cristãos que são verdadeiros seguidores, verdadeiros imitadores do Teu Filho, Pai. Amém. No nome de Jesus, nós oramos, nós te pedimos e rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Wellington vai orar agora pelo um viver semelhante ao de Cristo. E só por meio de Cristo a gente consegue ter uma vida de santificação. Pedindo a Ele pelo auxílio do Espírito Santo. O Wellington vai fazer essa oração. Amém, oremos. Soberano Deus e eterno Senhor, gratificamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Mas agora, Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, Pai, para que nós possamos, Pai, compreender e viver a semelhança de Cristo. Senhor, Tu sabe das nossas limitações, nossos pecados, ó Deus, mas nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, para que nós possamos a cada dia, Senhor, reconhecermos, ó Deus, nosso pecado, reconhecermos tudo aquilo, Pai, que nós possamos, Deus, fazer diante do homem, Senhor, para que nós possamos fazer o melhor diante do Senhor. Ajuda, Senhor, nossa santificação diante de Ti, a nossa família, Pai, como esposo, como avô. Deus, vem, Senhor, assim nos revelando, Pai, dentro dos nossos corações, o que podemos fazer, Senhor, para ser melhor. Porque a Tua palavra diz que Tu deu o Teu Filho nos tem, Pai, para que todos aqueles que nele crê não pensem, mas tenham vida eterna. Amém. Vamos crer, Senhor, em a cada dia que nós temos um Deus vivo que é Ti, Pai, para glorificar e exaltar. Nos abençoa, Deus, nos ajuda a chegar à terra prometida, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo e nos abençoa com a santificação, que a cada dia nós possamos ser melhor, Pai, não só neste momento agora de epidemia, mas que a cada dia nós possamos reconhecer que a nossa vitória é a vitória na terra prometida, Senhor. Nos ajuda a chegar lá, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, Wellington. Nós vamos orar agora pelos enfermos na fé, pelos enfermos também, fisicamente falando. Vamos interceder por esses irmãos. Deus, nós oramos agora por aqueles Teus filhos e filhas que estão passando lutas e provações. Ajude a semelhança desses que, na carta de Pedro, peregrinos e dispersos, mas eram eleitos e passaram por lutas e provações no contexto mais variados de sua convivência ou de sua vivência. Por isso nós te pedimos, nesse instante, Deus Santo, que nos auxilie pelo Teu Espírito a vivermos uma vida muito plena da Tua graça, da Tua bondade na pessoa de Cristo. Que possamos, Deus, sermos restaurados nas mais variadas áreas onde nós estamos vivendo fora dos Teus padrões. Em Cristo eu oro também pelos enfermos na fé, por aqueles que foram acometidos com o Covid-19, por aqueles que estão também, ó Deus, com outras patologias, outras enfermidades, como problemas cardíacos, problemas, ó Deus, de diabetes, problemas de pressão alta, pressão arterial descontrolada, ó Deus, também com outras situações como câncer. Ó Deus, nós te pedimos que os ajude. Nós temos alguns irmãos com problemas mais variados também de saúde. Apresentamos Lau, apresentamos Zuleide, tua filha Rosa, tua filha Maria de Lourdes. Pai, nós pedimos a mãe do teu filho Mel, que é dona jovem. Nós rogamos, Deus, por todos os teus filhos, o pai da irmã Fabiana. Te rogamos que o Senhor também o restaure, o fortaleça, o encoraje na fé. E diante de todas essas lutas físicas e espirituais que atingem e afligem nossos corpos, o Senhor nos dê força. Em Cristo nós oramos e confiamos todo o nosso ser em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, continue orando no relógio de oração. Nós temos um relógio de oração que começa de 6 da manhã, ele vai até 10 da noite. Veja o horário que você já está dentro desse horário de oração. No grupo de Zap a gente tem lembrado sempre os irmãos
Hoje mesmo já lembrei aos irmãos. Então pare naquele horário e ore. Você pode orar mais de um horário? Maravilha. Deus seja louvado por isso. Vamos prosseguir na nossa chamada proclamação. Nesse instante, Gênesis 2, 16 e 17, os versos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis, nos convidam a entendermos a chamada proclamação. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque num dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Nós temos o princípio de Deus dando a ordem a Adão, a palavra ordenada, e Adão deveria guardar esse mandamento. Infelizmente, ele não guardou. E Deus registrou pelo seu Espírito isso através de Moisés, para que a gente possa entender que a palavra dele tem que ser guardada. Aproveite esse instante agora para guardá-la, porque nós vamos ouvi-la e vamos entender através da exposição de 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 6, essa porção menor de um pedaço de texto maior. Vamos fazer a leitura do texto, capítulo 4. 1 Pedro, verso 1 a verso de número 6, a gente vai desenvolver até o verso 6, então. Capítulo 4, de 1 a 6. Reza-nos então a palavra de Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, ou a vontade da carne, né? Andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos ajuntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo o Espírito. Diante disso, nós vamos orar, interceder a Deus pela palavra dele nesse instante. Pai, rogamos que o Senhor nos auxilie, mediante a tua palavra, a vivermos o padrão de Cristo. Ajude-nos agora a entendê-la, para que nossas vidas cristãs, sejam edificadas e caminhem segundo a vontade do Senhor, no auxílio do teu Espírito. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos então desenvolver agora o pensamento dessa parte. Eu quero lhes dizer que a gente está agora na estrutura que vai para a parte prática da epístola de 1 Pedro. Nós temos uma estrutura bem didática, desenhada. O trecho que vai do capítulo de número 1 até o versículo de número 2:10 é um trecho que desenvolve o ensino do Evangelho, como nós fomos salvos por meio de Cristo, por meio de Deus, por meio do Espírito Santo. Como a Trindade nos alcançou, a Trindade Santa nos alcançou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para vivermos uma vida de eleitos, porém peregrinos, dispersos, em terra que ainda não é a terra permanente, mas vivermos de acordo com o chamado para sermos de fato eleitos, separados, santificados na obediência de Deus pelo Espírito Santo e vivermos o Evangelho segundo plenamente a sua vontade. Então, na estrutura desta carta, nós temos do capítulo 1, versículo 1 até o 2:10, a parte do Evangelho, a teoria, como de fato os crentes posicionados em Cristo foram eleitos e por causa exatamente da sua posição em Cristo, foram regenerados nele, eles são chamados de eleitos, escolhidos por Deus.
de acordo à vontade de Deus. A partir do capítulo 2, o versículo de número 11, até o final agora, o 5:24, nós entramos na segunda estrutura desta carta, que vai falar agora da parte prática. Uma vez que os eleitos dispersos peregrinos lá do ponto da Galácia Central, da Ásia Central, que hoje é a atual Turquia, aquela parte central do norte, onde Pedro vai desenvolver com mais propriedade, e Paulo desenvolve a parte sul, mas Pedro vai desenvolver essa parte norte. Nós vamos então encontrar agora essa linha de raciocínio. Depois que os crentes eleitos, é a eles mostrado que eles são posicionados em Jesus Cristo, por isso que são regenerados em Jesus Cristo, por isso que eles são de fato eleitos, agora eles precisavam, uma vez que regenerados, mostrar a vida prática nas diversas camadas ou classes existentes, escravos, em relação aos seus senhores, os líderes de estados, mas também os escravos em relação aos seus senhores no aspecto escravagista do Império Romano. Aqueles que eram funcionários, escravos funcionários, deveriam viver a vida prática cristã. Mas depois ele também vai partir para a classe da família. Esposa submissa, esposo submissa. Veja que agora ele sai da teoria do ensino do Evangelho, mostrando como de fato fomos regenerados por Deus, por Jesus Cristo, e eleitos por Deus pela santificação para a obediência no Espírito. E agora ele mostra que esses crentes regenerados precisavam viver em todas as faixas etárias, em todas as classes também, num cenário hostil da peregrinação, da sociedade hostil em que eles viviam. E agora, essa prática precisa ser vislumbrada perante aqueles grupos sociais. Aqui tem uma coisa que até inclusive é muito forte. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas fazendo muitas atividades para atrair gente de tudo que é jeito. O processo é inverso. A igreja atrai as pessoas pelo contexto do molde de vida em Cristo. Paulo até vai melhor apresentar isso de uma forma bem explícita e bem já decoreba, que a gente já decorou o versículo, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. As pessoas do mundo precisam ver o modelo de Cristo na igreja. E não a igreja com afã. Hoje a gente quer atrair jovens com boate gospel, tanto marabalismo para segurar pessoas. Encontro de casais com algumas vertentes dissociadas do Evangelho. Gente, pelo amor de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus para transformar. E não programas mirabolantes, estratégias. Não são estratégias. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer seu filho, mãe, pai, a Jesus Cristo, não é programa e não é didática que vai fazer isso. Olha, marido, se o Espírito Santo não convencer você a ser um crente bem dotado, a amar a esposa, não é programa, encontro de casais e etc, que vai fazer isso. Essas atividades têm o seu lugar, desde que o Evangelho não seja desconfigurado para atrair pessoas. A gente precisa ter muito claro isso na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Portanto, uma vez que esses crentes foram regenerados, eles precisavam agora expor a vida prática de Cristo, no modelo de Cristo. Tem um cenário, e o cenário é de sofrimento por causa que eles eram dispersos. Houve um cenário de perseguição, e eles estavam dispersos, e mesmo dispersos, eles precisavam apresentar o caráter de Cristo através de suas vidas, nos seus relacionamentos, na sociedade hostil em que eles estavam inseridos. É isso que vamos ver a partir de agora, porque do 2:11 até o 5:24 é a parte prática desse evangelho, desses cristãos regenerados que precisavam mostrar isso. Pastor,
Qual é a grande ideia, então, que nós teremos a partir do 4:1 nesse cenário aí? Vimos na semana passada a grande ideia: os cristãos face aos sofrimentos injustos glorificam a Deus segundo o exemplo de Cristo. E hoje, de 4:1-6, o padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. Anota isso. O padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. E nós temos um belo aspecto e argumento de Pedro para que, de fato, assim procedamos. Vamos então verificar o argumento, a tese do apóstolo Pedro. O padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. Como Pedro vai defender essa tese? Como ele descreve os argumentos, e aí nós temos 3 argumentos. Primeiro, de 1-2, que ele vai ampliar, eu vou dividir para didaticamente ficar melhor, que poderíamos ir até de 1-5, eu vou dividir para ficar mais explícito e aplicativo. Então, de 1-2, ele tem primeiro argumento para defender a tese. O padrão de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. E do 3 até o versículo número 5, ele amplia essa tese. E aí eu vou chamar aqui também de um segundo argumento. No 6, ele conclui o pensamento, que não é a proposta maior, porque a proposta maior, ela vai aqui na verdade, esse segundo aspecto prático, ele vai do 3:13 até o 4:19. Então a gente tem uma caminhada grande aí, uma proposta bem longa para a gente entender esse aspecto aí até o 4:19. Vamos verificar qual é o primeiro argumento que ele defende para a tese: o padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. Essa tese ele vai defender, a grande ideia é essa, ele vai defender essa grande ideia da seguinte forma. Primeiro argumento, vamos verificar. O primeiro argumento, versos 1 e 2, a vitória de Cristo sobre o pecado capacita o crente a se afastar do pecado. Olha bem, o argumento do apóstolo agora, o primeiro argumento, são 3 argumentos. O primeiro argumento é que a vitória de Cristo sobre o pecado capacita o crente a se afastar do pecado. O modelo é o modelo de Jesus em todo o padrão da carta. Eles são encorajados, os eleitos são encorajados a, mediante o sofrimento de Cristo passageiro, eles viverem a vida cristã, mesmo que estejam debaixo de sofrimento, debaixo de lutas. E por quê? Há um encorajamento, porque ele mostra que depois do sofrimento virá a glória semelhante à de Cristo. E a gente vai ver esse padrão sendo desenvolvido em toda a carta. Vamos ver esse padrão já de primeira mão aqui no capítulo de número 1, no versículo 6 e no versículo 7. Olha o padrão do sofrimento, posterior ao sofrimento, a glória. E tudo isso baseado no sofrimento de Cristo, mas também na exaltação, na glória que ele recebeu do Pai após a sua morte, após a sua ressurreição. Ele tem um nome sobre todos os nomes, glorificado no céu, assentado no trono. E é esse o padrão de encorajamento para os cristãos que, debaixo de sofrimento, dentro daquele contexto da Ásia, eles precisavam permanecer fiéis a Cristo, apesar do tratamento hostil de seus senhores, do esposo ou algo dessa natureza. Vamos então verificar esse padrão do sofrimento posteriormente à glória. A gente vai encontrar em diversos aspectos, mas eu queria já começar mostrando, porque é a partir dele que o texto vai defender a tese. No capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, volta lá comigo agora. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo,
redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele aqui está mostrando exatamente que mesmo os crentes por tempo passageiro e tempo curto sofressem, na revelação de Cristo, eles que foram provados e aprovados, eles também seriam glorificados à semelhança de Cristo. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele foi glorificado. Vejamos então o primeiro argumento do apóstolo Pedro para defender a grande ideia, a tese e o padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. Então, o primeiro argumento é a vitória de Cristo sobre o pecado capacita o crente a se afastar do pecado. Ele começa então com o seguinte aspecto: Cristo é o modelo de sofrimento para os eleitos. Ele diz assim, portanto, uma dobradice de continuação do pensamento anterior, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, e ele aqui está mostrando a ideia do sofrimento de Cristo. Uma vez que Cristo sofreu na carne, a que ele está se referindo? Ele está se referindo ao ato de Jesus Cristo ter padecido, e depois de ter padecido por causa dos nossos pecados, atraindo sobre si todos eles, todos os nossos pecados, logo em seguida, ele é livre do pecado, porque ele morreu, ele ressuscitou com um corpo incorruptível, e corpo que semelhante a ele teremos na ressurreição. Então, Cristo, após o seu sofrimento na carne, ele teve uma vida livre de pecado agora, porque agora o pecado não pode mais atingir o seu corpo santo. Atingiu no momento em que ele atraiu sobre si todos os nossos pecados. Mas depois da sua ressurreição, ele está livre de pecado. Ele, de uma vez para sempre, não tem mais pecado. Ou seja, Pedro introduz esse capítulo com a implicação da morte de Cristo, do seu sofrimento por causa dos pecados que sobre ele foram jogados, os nossos pecados. Então, Cristo, quando morreu, ele morreu para o pecado, ao levar para si os pecados dos outros. E aqui o que o autor está dizendo é o seguinte: ele levou para a sepultura, e quando ele ressuscita triunfalmente para servir a Deus, sem pecado agora, sem pecado. Cristo, então, não tem mais nada a ver com o pecado. É esse argumento de Pedro que vai ser o argumento para que os cristãos pudessem ter uma vida santificada, afastada do pecado, distante dos moldes ou do modelo de vida dos gentios, dos pagãos, daqueles que não tinham mais uma vida cristã. Aqueles que não tinham mais, não, daqueles que não tinham uma vida cristã. Então, agora, o que é que ele vai utilizar nesse cenário aqui? O apóstolo Pedro, ele vai usar a fala do batismo, lá do versículos 20, 21, 22, do capítulo 3. Ele usa a figura do batismo, que é exatamente o que está aqui no capítulo 3. Olhe comigo. Capítulo 3, os versículos de número 20 21. Diz assim: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, ele está falando do período daqueles de Noé, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Aí ele vai usar agora esse argumento. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne. Está dizendo, olha, aquele processo lá de Noé prefigurava o aspecto do batismo. E aí é uma alusão à ideia da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo aqui? A remoção da impureza da carne não se dá pelo batismo. O batismo não salva. O batismo não confere graça. O que é que remove a impureza da carne? Ou seja, o que é que remove nossos pecados? Ele vai aqui dizer exatamente isso. O qual não é a remoção da impureza da carne, falando sobre o batismo, mas a promessa de uma boa consciência para com Jesus Cristo pela ressurreição dele, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e ele sujeitar os anjos, a autoridade, todas as coisas. Ou seja, depois que Jesus Cristo morreu,
e pelo seu sacrifício nossos pecados foram perdoados. E ele diz que ele foi exaltado, ele foi glorificado, está à direita de Deus, está sentado lá, reinando e governando para sempre. Nesse cenário, ele está falando que depois do sofrimento de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, ele está livre do pecado. Porque quando ele ressuscita, é exatamente o que Paulo vai utilizar lá nessa carta, a ideia do batismo, prefigurando a ideia da sua morte e da sua ressurreição. Então agora, qual é a figura do Novo Testamento referente ao batismo? Aqui nós encontramos Romanos 6. É exatamente essa ideia. Nesse capítulo, lá de Romanos 6, Paulo expressa que a experiência do batismo ela é equivalente a ser sepultado com Cristo na morte e ser ressuscitado na novidade de vida. Está lá no capítulo 6, de 4 a 11. E ele fala que assim como Cristo morreu e ressuscitou, semelhantemente a ele, aqueles que estão unidos a ele, vão também ressuscitar depois da morte e vão reinar e vão ser glorificados com o Senhor. O que é que eu quero então aqui chamar a atenção dos amados irmãos? Pedro está chamando aqueles eleitos peregrinos dispersos que agora estavam sendo criticados pelos pagãos que não viviam mais a vida cristã, aqueles pagãos que viviam a vida pregressa. Eles estavam sendo criticados porque não mais viviam daquela forma. E diante dessa crítica, a gente vai verificar principalmente nos versículos 3 e a seguir, eles precisavam entender que a recompensa de viver uma vida santificada em Cristo era maior do que voltar àquele antigo procedimento. E por isso que ele está dizendo aqui, você não vai viver mais uma vida de pecado, você já morreu por Cristo para o pecado, portanto o pecado não deve mais ter lugar na vida de vocês. É o que ele estava dizendo, que uma vez que Cristo morreu, quando ele ressuscitou, nada de pecado mais estava sobre ele. Porque ele ressuscitou com a vida num corpo incorruptível. E esse era o modelo que mesmo a gente agora, nesse corpo corruptível, deveríamos seguir como um padrão de vida cristã. Por isso que agora ele vai para o verso 2 ainda, verso 1 ainda, ele diz, armai-vos, essa palavra armai-vos, equipar, equipar-se com armas. Então, equipe-se também desse mesmo pensamento. Ou seja, se revistam daquilo que foi o modelo de Cristo. Uma vez que ele morreu para o pecado, não existe mais possibilidade dele se envolver com ele. Ele morreu por causa dos nossos pecados, morreu atraindo sobre si nossos pecados, mas ele ressuscitou em glória. Ele ressuscitou com uma vida santificada por Deus. E aqui então o modelo do crente. O crente precisa se equipar dessa mesma forma, com esse mesmo pensamento. Por isso o verso 2, amai-vos também desse mesmo pensamento. Aí ele traz uma explicativa no verso ainda, e diz, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Ele está se referindo a Cristo. Cristo, uma vez que sofreu na carne, após a sua ressurreição, ele está livre de todo o processo do pecado. Então ele está dizendo o seguinte, aqueles que se uniram agora a Cristo, precisam ter uma vida livre do pecado. Eles estão peregrinos dispersos, mas esse crente peregrino, mesmo forasteiro, ou seja, não tem residência aqui, ele não deve viver conforme o padrão dessa sociedade. E aí vem um processo. Nós estamos na contramão da sociedade pagã. O cristão, uma vez regenerado por Jesus, ele não pode mais viver o comportamento e as atitudes de outrora. O que mais me encanta é que, às vezes, muitas igrejas elas querem voltar às práticas para mostrar ao mundo e à sociedade que ela tem que ser bem aceita. E aí vem aqueles programas. São João com Jesus. Carnaval dos crentes. Não. Uma vez que o crente já morreu para o mundo, ele não tem mais que desejar essas coisas.
E a gente vai verificar isso de uma forma bem clara, pautada, a partir do verso 3. E aí ele vai dizer, armai-vos desse mesmo pensamento. Cristo morreu, uma vez que ele morreu, está livre. Desculpe, está livre do pecado. Não existe mais possibilidade de ser alcançado por ele. Aí ele vai para a explicativa, pois aquele que sofreu na carne está livre do pecado. Verso 2, para quê? Finalidade agora. No tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Agora ele vai para os cristãos, para os eleitos, para os peregrinos. O verso 2 diz, sabe por que Cristo mostra esse modelo? Morreu, está livre do pecado, agora está ressuscitado, glorificado, exaltado. Depois do sofrimento, vem a glória. E ele fez tudo isso para que servisse de modelo de comportamento agora para os cristãos, a ele unidos. A ele, com ele, por ele regenerado. Aí ele vai trazer uma explicativa que traz a finalidade. Para que, no tempo em que ainda vos resta, ou seja, no tempo da vossa peregrinação, né? No tempo que ainda vos resta na carne, os dias de vida carnais, não continueis a viver os desejos dos homens, a vontade pecaminosa da carne, mas para a vontade de Deus. Aqui agora ele vai exatamente fazer uma finalidade que também traz uma ideia de contraste. O tempo que te resta agora como crente, ele está dizendo para aqueles peregrinos, vocês precisam viver uma vida segundo a vontade de Deus, não a vida nos desejos dos homens. Irmãos, Pedro está querendo que os irmãos entendessem o seguinte, por que eles deveriam? Porque vocês morreram com Cristo para o pecado. Porque vocês morreram com Cristo. O tempo que vocês viveram aqui, ou viverem aqui, não vivam mais segundo as paixões dos homens. Esse pensamento, ele é repetido várias vezes na carta. Sabe quantas vezes esse pensamento é repetido na carta? A ideia da chamada para a santificação? 7 vezes. 7 vezes. Ele diz que nós fomos eleitos por Deus. Olha só a ideia de viver em santidade, a vontade de Deus, afastado do pecado. Veja comigo no capítulo 1, versículo 2, a parte B. Capítulo 1 da carta de 1 Pedro, versículo de número 2, a parte B. Ele diz aqui exatamente. Vou ler todo o versículo para você entender melhor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para a obediência. A ideia de santificação está clara aqui, o Espírito nos santifica. Essa ideia de viver uma vida de santificação, ela é uma vida capacitada por Deus, através do seu Espírito. Agora veja 1, 14, 15, 16, 17. Veja aí 1, 14, 15, 16, 17. Ele vai chamar agora, leia comigo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis, não tome a forma, aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Ou seja, antes de ser crente, agora que você é crente, você não deve desejar voltar como um cachorro volta ao vômito, ou o porco, a porca, volta ao lamaçal depois de ter tomado banho, de ter sido banhada, o banhado. Um crente, agora em Cristo, regenerado, ele não almeja viver a vida de pecado. Pare agora para escutar isso. Há uma luta assim entre carne e espírito, diuturnamente. Há uma batalha espiritual, não do jeito que pregam por aí, mas a luta entre carne e espírito. Porém, presta atenção. Se você é um crente e o seu desejo é sempre o tempo todo de viver na vida do pecado, essa vida regenerada precisa ser questionada. Eu já falei dias atrás aqui na nossa exposição, eu conversei uma época com um camarada, ele tinha muitos anos de crente, e nesses muitos anos, vou aqui colocar entre 30 e 40 anos, ele nunca tinha abandonado o pecado. E aí eu achei interessante que ele até me disse, mas pastor, Deus sempre me usa poderosamente na hora que eu canto, na hora que eu prego. Inclusive, pastor, eu tenho um chamado para
pregação. Eu fiquei olhando para ele assim, perguntando a Deus, vala-me, Senhor Jesus Cristo. O cara que vive 30 anos, 40 anos na fé, nunca abandonou droga, nunca abandonou prostituição, nunca abandonou fornicação, nunca abandonou a vida pregressa de orgias, farra, bebedice. Até quando fala de bebida, tem aquele crente que quando fala de bebida, aquele crente que já bebeu, é aquele bebum mesmo. E aí se converteu. Mas quando está o pessoal falando de bebida, a baba está escorrendo pelo canto da boca. Você entendeu um trem desse? Como diz o bom mineiro? Não dá para dormir com um negócio desse. É impossível um crente regenerado desejar viver na lama do pecado. É impossível um crente regenerado desejar voltar ao vômito. Ele pode ter vacilos diante de circunstâncias. Por isso que a Bíblia trabalha a ideia de encorajamento o tempo todo. Mas viver lá, aí eu disse para ele, rapaz, há quanto tempo você é crente? 30, quase 40 anos. Nunca abandonou nunca abandonei, por isso que eu estou até, inclusive, lhe pedindo ajuda, pastor. Você nunca foi crente? Oh, pastor, 30 anos, 40 anos na igreja. E não abandonou a droga, não abandonou o vício, não abandonou a fornicação, não abandonou... Que tipo de crente é esse, meu irmão? Toma um chá de desconfiômetro, meu rei. Um crente de verdade, ele não tem prazer no pecado. Ele pode até ser sempre coagido por causa da batalha, a luta entre carne e espírito. Mas viver lá, mentindo o tempo todo, machucando o tempo todo as pessoas, falando o que pensa sem ser peneirado, sem ter o domínio próprio do espírito, é de se pensar. Portanto, que ele está aqui exatamente dizendo o seguinte: porque vocês morreram para Cristo, o tempo que vocês viverem aqui, não vivam mais segundo as paixões dos homens, mas, o verso 2 diz, segundo a vontade de Deus. Nós fomos regenerados para vivermos uma vida de santificação para a obediência. Lembra aí do versículo 1, capítulo 1, versículo 2, a parte B. Nós fomos santificados pelo Espírito para obediência. Obediência. E é isso que é fundamental a gente entender no procedimento da vida cristã. Essa é a ideia de Pedro, então, de 1 a 2. Se você sofre por causa de Cristo, também você será exaltado com Ele, semelhante Ele. Sofreu porque atraiu sobre si nossos pecados, mas Ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Aqui é um encorajamento para viver a vida de santidade cristã, a vida prática cristã. Portanto, qual é o primeiro argumento do apóstolo Pedro para a tese, a grande ideia? O padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. Primeiro que ele começa exatamente dizendo, uma vez que Cristo sofreu na carne, ele mostra o padrão. O padrão da vida de Cristo, o sofrimento e a glória. Aí ele agora vai dizer, nós cristãos, nós peregrinos, nós eleitos, precisamos viver a vida afastada do pecado. Por isso, verso 1, verso 2, a vitória de Cristo sobre o pecado capacita o crente a se afastar do pecado. Como aplicar isso agora às nossas vidas? Vamos entender isso de uma forma rápida. Cristo morreu para o pecado. Vocês estão ligados a Ele, então morreram também para o pecado. Todo um crente que está ligado a Cristo precisa morrer para o pecado. E é isso que ele diz aqui no versículo de número 15, veja, 16, 17 agora do capítulo 1, mas sede vós santo em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, ele usa uma citação do Antigo Testamento, Levítico, sereis santos, porque eu sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. O que é que nós temos aqui?
No Antigo Testamento, aqueles que foram chamados, Abraão, ele foi chamado para fora da Babilônia, dos caldeus, e para viver uma vida de santidade mediante o chamado de Deus. Ali estava exatamente já uma proposta maior, que em Cristo, essa vida de santidade, essa vida separada, essa vida eleita, essa vida convicta em Deus, diante do seu chamado, ela deveria então em Cristo ser definitiva. Lembra-se então, inclusive, não é o assunto aqui, mas como os hebreus lá em Abraão viviam uma vida de santidade. Casamento, na área do casamento, por exemplo. O povo hebreu, eles não deveriam casar com pessoas que não tinham o mesmo princípio, a fé dos hebreus no Deus de Israel. Talvez aqui uma forma de a gente viver um aspecto claro, definitivo, é a contração, a nova etapa de vida do crente. Se você vai casar, case-se com uma pessoa que defende o princípio de Deus, que é consagrada, que vive de acordo com os padrões do Senhor. Isso por quê? Porque é um padrão da santidade. É o padrão mostrado no processo. Em Cristo, isso agora é pleno. Todos os que estão em Cristo são santificados para a vida em obediência. Aquilo que foi trabalhado lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, por exemplo, essa ideia da vida afastada do pecado, era uma vida que eles deveriam de fato viver plenamente segundo os sacrifícios temporários e que deveria mostrar o grau de vida de Deus na vida deles. Porque a santidade, irmãos, não é um grau de vida do crente, é um grau de vida de Deus na vida do crente, do eleito, do regenerado e do santificado. Então o tempo de nossa peregrinação precisa ser uma vida afastada do pecado. Se você é aquele crente que diz, pastor, eu sou regenerado, estou há 20, 30 anos na igreja, mas a mentira não sai dos lábios, a fofoca não sai do lábio, aqui no Nordeste o tricô. Se você é aquele crente que gosta de tricotar, estou até estragando a peça de roupa. O tricô não tem nada a ver com a sua fofoca. Se você é aquele crente fofoqueiro, e pior do que o que faz a fofoca, é o que leva. Ou melhor até, o que ouve. Porque se não tem o que ouve, logo o que fofoca não vai progredir. Uma vez, uma irmã chegou e disse, pastor, eu vim aqui porque eu queria lhe contar uma história. E eu disse, vai ajudar alguma outra pessoa essa história? Não, não, então eu não quero nem ouvir. Não, essa é fofoca, eu não quero nem ouvir. Não vai edificar, não quero não. Agora, se a irmã chegasse aqui, ou o irmão chegasse aqui, pastor, eu quero que o senhor me ajude a ajudar o irmão, eu não estou sabendo como ajudar. E esse é o aspecto cristão. O tempo de nossa peregrinação deve ser um viver em santidade. Essa é a vontade de Deus. E qual será a recompensa, irmãos? A mesma que Cristo recebeu do Pai. Cristo recebeu do Pai, depois do sofrimento, durante a peregrinação, durante a vida de 33 anos, ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, tem um nome sobre todo nome. Qual é a recompensa que teremos? Um viver santo, livre do pecado, do corpo pecaminoso. Porque nós, em Cristo, suportamos tudo para viver uma vida cativa em obediência a Ele durante todo o tempo da vida cristã na terra. Segundo argumento. O segundo argumento vai de 3 até o versículo 5. O crente em Cristo abandona a vida do pecado, pois Cristo julgará os pagãos. Olha, 3 a 5. Isso aqui vai ser bem claro, bem rápido, para a gente entender isso. O verso 3 ele começa também com a explicativa, porque ele vai ampliar o pensamento de 1 a 2. Cristo, modelo para a gente ser capacitado e viver afastado do pecado. E agora, do 3 a 5, o crente em Cristo abandona a vida no pecado, pois Cristo julgará os pagãos. E por causa dessa vida de abandono, eles teriam uma pressão doida, seriam pressionados. Veja, ele vai dizer agora, isso aqui é uma explicativa, é uma conjunção. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras
idolatrias repulsivas. Olha como ele começa com o argumento. Ele está dizendo, porque, olha, vocês precisam viver a vontade de Deus, é assim que termina o verso 2. Por que vocês precisam viver a vontade de Deus baseado no padrão de Jesus Cristo? Porque basta o tempo passado que vocês tinham lá na época que não eram crentes. O que é que ele está dizendo? Basta o tempo que vocês viveram antes de conhecerem a verdade, vocês viviam na paixão. Chega de pecado. Chega de viver. Ou seja, você não já viveu todo o pecado antes de vir para Cristo? Ele diz, basta. Basta. Basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Ou seja, temos três categorias aqui de vida que eles viviam no passado. A categoria na lista de vida do pecado. 3. Quais são as 3? Ter a vida com imoralidade. Tem a ver com a imoralidade. Dissolução e concupiscência. Na nossa versão, ele vai exatamente o 4, versículo de número 3. Ele vai dizer, porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios. Fazendo o quê? O que é que eles faziam? Andando em libertinagem e prazeres. Qual é a ideia de libertinagem e prazeres? É a primeira categoria de pecado que os romanos, no cenário lá, tinham. É dissoluções, concupiscência. Era uma vida completamente imoral. Ele dizia, vocês não já viveram o tempo suficiente? E às vezes a gente está na igreja, a gente vê o trio elétrico passar, né? Aqueles que pulavam o carnaval aí. Fica com aquela saudade de voltar. E aí, sabe o que é que o crente faz? Você sabe o que é que o crente faz, velho? Como ele não pode ir para lá, para o meio do trio elétrico de Poeira, Ivete Sangalo e Companhia Limitada, não vou nem falar muito o nome aqui para não dar ibope. Aí o que é que ele faz? Cria a marcha para Jesus. Estou falando com carinho, às vezes dá até... Mas Aí cria o Carnaval dos Santos. Não, pastor, é para tirar o pecador de lá. Ei, não é a sua estratégia que faz com que o pecador saia de lá. Uma vez, eu tinha um colega, ele já faleceu, e aí, conversando, ele chegou e disse assim, rapaz, o colega querendo argumentar de que as estratégias eram poderosas para tirar o homem do pecado. Aí ele chegou e disse assim, como é que isso funciona? Ele disse, é o seguinte, você é um hippie, aí você fala, olá, meu rei, tal, paz e amor, para ter um linguajar parecido com o hippie. Aí ele estava também usando o argumento que uma pessoa descrente, namorando com a descrente, iria conquistá-la para o reino de Deus. Aí ele perguntou, a pergunta foi bruta. Eu não sei se foi com compaixão. Se não foi, mas ele disse assim, perguntou-se para ele, vem cá, você já evangelizou algum maconheiro? Ele disse, não. Então, eu preciso fumar maconha para evangelizar maconheiro? Não. Não é o seu método. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Uma vez que você já viveu aquela vida pregressa lá, tudo aquilo lá, basta. O que viveu, viveu. E o que não viveu, isso não te pertence mais. Agora é a vontade de Deus. E aí ele vai dizer que a primeira categoria de uma vida pecaminosa fora dos padrões é exatamente a vida imoral. A segunda categoria é farras. Farras muito comuns no Império Romano. E ele fala aqui de borrachices, glutonarias e bebedices. É a categoria aqui das farras. No contexto do Império Romano, bebedice, glutonarias e borrachices, na minha versão, na versão da Almeida 21, ele vai aqui chamar esses três aspectos de pecado. No versículo de número 3, ele diz embriaguez, orgias e bebedeiras. Isso fazia parte dos bacanais. Aqui,
antes de conhecerem a verdade cristã, eram a vida dos cristãos. A terceira categoria é a categoria da idolatria. Eles tinham 3 categorias que a vida dos pagãos trabalhava. O verso 3 ainda diz exatamente isso. Olha, depois de bebedeiras, idolatrias repulsivas. Geralmente no cenário das idolatrias existia a prostituição. Então, ao mesmo tempo que era um processo de adoração a ídolos, como Baco, Diana e companhia limitada, né, tanto os deuses gregos quanto os deuses romanos, existia no cenário daqueles cultos aos deuses também as orgias, os desvaneios sexuais. Então, o que é que Pedro está dizendo? Uma vez que você se converteu a Cristo, um crente regenerado, já chega disso. Chega dessa vida promíscua, dessa vida sem significado de vida regenerada. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, antes de conhecerem a verdade, eles viviam assim. Basta, vocês já pecaram demais. Chega dessa vida depravada. Já ofenderam a Deus demais. Agora vocês conhecem a Jesus. O tempo que agora vocês têm que viver com Jesus, não vivam mais de acordo com essa vida depravada. Mas vivam segundo a vontade de Deus, porque vocês já morreram para o pecado, assim como Cristo também morreu, levando sobre si o pecado, mas quando ele ressurge, não existe mais possibilidade dele viver enraizado no pecado. E aí ele traz uma explicativa no verso 4, ele diz, pois eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade que vos difamam. Aqui ele está fazendo agora, trazendo o motivo da crítica e perseguição dos pagãos. Olha, a gente tem várias formas de perseguição. No nosso cenário, no nosso continente, a perseguição não é semelhante àquela perseguição que a gente olha e a gente acha que perseguição, lá na parte mais oriental, aquela perseguição onde os crentes são colocados num paredão e são enforcados, são queimados. A gente ouve em alguns momentos alguns noticiários de cristãos que são perseguindo dessa forma. Mas no cenário aqui de Roma, embora até alguns foram mortos, queimados por causa da fé em Jesus, e esse era o tipo de sofrimento que eles deveriam suportar até o final, porque esse tipo de sofrimento glorificava a Deus, como o sofrimento de Jesus Cristo glorificou a Deus, por ele viver apenas a vontade de Deus e revelar e proclamar a vontade de Deus no cenário da sua apresentação terrena. Então, os motivos da crítica, no verso 4, eles acham, aqui está falando dos pagãos, que não vos ajuntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade. Então, o motivo da crítica e da perseguição dos pagãos aqui. Os pagãos achavam estranho que os ex-pagãos, que agora eram regenerados, não praticavam mais essas coisas. Não viviam mais esse padrão de vida. Não iam mais para festinhas, para as baladas. Hoje a gente tem um bocado de crente e no afã de não ter mais aquela possibilidade de fazer balada. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Recentemente, não tem tempo, parece que em Santa Maria da Vitória, naquela boate Kiss, foi descoberto que muitos filhos de crentes que foram fazer faculdade morreram queimados. Foram para a faculdade e os pais achando que os bichinhos estavam servindo a Deus. Sabe o que é que eles estavam, irmãos? Na boate Kiss. Pegou fogo e muitos deles morreram. Ô irmão, sabe o que quer dizer? Aqui agora há uma crítica, essa perseguição ela é velada na nossa caminhada. Você se torna um crente, e uma vez que você se torna um crente, você não vai mais fazer parte de baladas, de festinhas, não enche mais a cara, não trai mais a mulher, não pratica mais os festivos aos ídolos, onde tinha a prostituição. Então a razão das críticas dos vizinhos aqui não sai não sai mais para fora, para as farras como eles saíam antes.
As orgias, a bebedices, os bacanais não participam mais dessas coisas. Essa era a crítica. E essa era uma forma de pressionar e de perseguir os cristãos. E até hoje é assim. Aquela menina crente na escola que não fica, é BV. Como é? Boca virgem. A juventude, né? O jovem crente, adolescente crente. BV glorifica a Deus. Boca virgem glorifica a Deus. Você não tem que imitar o coleguinha, porque aí vem um coleguinha naquela pressão, aí tem uma menina crente, bem certa no Senhor, aí vem lá um grupo. E você já beijou quantas vezes? 350 milhões de vezes. E você? Aí a menina com vergonha, a crente, o jovem, adolescente, crente, com vergonha, eu já beijei tantas vezes, e aí começa a beijar o que vai ser chamado isso, o ficar crente, não fica. Sabe o que é que vai acontecer com ficar? Se você ficar ficando com um e com outro, você vai ficar fora do reino de Deus. É isso que a gente precisa entender. Essas pressões, no trabalho, você para receber uma promoção tem que mentir para conviver com o seu patrão e viver dentro daqueles padrões. Não, essas pressões agora elas não fazem mais parte da vida cristã atual. Então a razão das críticas dos vizinhos não sair mais para a farra, não participar mais das bebedeiras, não viver mais nesse tipo de coisa. Agora vive correto, e isso é estranho aos pagãos. É por isso que a igreja, ela sempre vai ser mal vista. Ela está numa contramão. A igreja está numa contramão. A igreja, embora respeitando a forma de vida de cada um, vivemos num país de plural, um país plural de pessoas que têm, mas existe para nós um absoluto. E cuidado, meu irmão, irmã, com esse processo do relativismo. Pode tudo, faz tudo. A hora que quer. Não é assim. Eu sempre, quando Emanuel, lá em casa, Emanuel, ainda que é o menor, quer fazer alguma coisa fora dos padrões, aí eu pergunto, seu pai pode fazer tudo o que quer? Irmão, o crente, ele é livre. Ele foi liberto por Cristo, mas para fazer a vontade de Deus. E não viver a vontade da carne e os desejos indecentes. Portanto, não sofrer, não ceder por causa das pressões do grupo, na escola, no trabalho ou em qualquer cenário. É esse o padrão que Pedro está chamando os crentes a sofrerem segundo o padrão e o modelo de Cristo. E por que deveriam fazer isso? Versículo número 5. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O argumento do verso 5 é, um dia haverá de prestação de contas a Cristo. Esse que, por ter morrido e ressuscitado, e que agora recebeu de Deus a autoridade e o poder, e que está sentado no trono. Então, por que os crentes deveriam abandonar a vida dos padrões pagãos, do padrão do mundo, do padrão da sociedade sem Cristo? Porque, irmãos, um dia vai haver juízo. E se você não quiser ficar debaixo da ira de Deus, e horrível coisa é ficar debaixo da ira de Deus. Só tem uma forma de sair de debaixo da ira de Deus. É se submeter ao Filho. O Salmo de número 2 diz, refugiai no Filho. Uma alusão a Jesus Cristo. Só estamos livres da ira de Deus. Só estamos livres do julgamento divino. No livro de Apocalipse é isso que vai agora acontecer. Os pagãos, os infiéis, os que adoraram a besta, os que receberam o seu nome, os que foram identificados com ela, vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Apenas aqueles que tiveram o caráter de Jesus estarão reunidos com ele, os regenerados, os eleitos, eternamente, reinando com Cristo, agora na glória. Veja que agora é esse o padrão de Pedro aqui. Olhe o sofrimento de Cristo, mas olhe que depois do sofrimento veio a glória. Vale a pena, irmão, a gente viver a vida cristã, mesmo que seja debaixo de pressão. Você jovem, você adolescente, na escola, você irmão,
que num trabalho é pressionado a trair sua esposa ou o esposo e vice-versa. Glorifique a Deus, meu querido. O resultado disso é o resultado que Cristo mostra depois do sofrimento. Vê a glória. Essa é a forma de encorajar o cristão a viver a vida cristã. A viver a vida cristã. Finalmente, verso 6. Último argumento. O crente em Cristo vive segundo a vontade de Deus pelo Espírito. Veja que ele mostra. Ele começa no versículo 1 a 2, ele termina a dizer, ao invés de viver a vontade do mundo, você vive a vontade de Deus. Então, por isso que teríamos um pensamento direto, logo, de 3 até o 6. Mas eu quis trabalhar esse versículo 6 separado para a gente entender o seguinte. Ele diz, pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. Mais uma vez aqui, reaparece a ideia do evangelho pregado aos mortos. Só que aqui, o evangelho foi pregado também aos mortos, não está dizendo que Cristo foi ao inferno, que foi o argumento que nós utilizamos e vimos no capítulo 3, foi ao inferno para pregar para quem já morreu. Descarte essa possibilidade, a Bíblia não traz essa ideia, até porque a Bíblia, lembra de Hebreus? Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Caso contrário, estaria contra o padrão de Deus que diz que todo aquele que não se arrepender dos seus pecados, eles receberão o castigo eterno. Como agora, depois de morto, aí então parece que a gente se a gente acreditar que as pessoas depois de mortas terão chance, a gente vai entrar no universalismo. Você pode fazer o que quiser, não vale nem a pena, então é até contraponta ao princípio do texto, que você tem que viver uma vida separada do pecado. Então, para que viver uma vida separada do pecado, se depois de morto, Cristo vai lá e vai converter você? Então, não vale a pena viver isso aí. Então, seria um argumento de Pedro desqualificado para o assunto. Então, aqui ele não está falando, por isso, o evangelho foi pregado também aos mortos. Não está falando que depois que Cristo morreu, foi lá e pregou o evangelho aos mortos. Não é nada disso. Ele está mostrando o seguinte. Uma vez que existia uma crítica dos pagãos, dizendo, olha, o crente morre e o descrente morre. Então, não vale a pena ser crente. Por quê? Tanto um quanto o outro morre. Parece até aquele argumento de um camarada que diz assim, se eu fumo, eu morro. Se eu não morro, eu fumo. Desculpe, deixa eu melhorar o pensamento. Se eu fumar, eu vou morrer. E se eu não fumar, eu morro também. Bem, ele esquece que se ele não fumar, ele tem uma qualidade de vida, ele tem uma respiração melhor. Quando chegar a velhice, ele não vai ficar com algumas situações críticas e assim sucessivamente, como gastrite, úlcera ou algo, morrer de uma doença muito deplorável. E aqui, então, no aspecto social, no aspecto humano, o que é que o argumento aqui está sendo desenvolvido? Os pagãos utilizavam o argumento de que eles morriam, os crentes morriam igualmente a eles. Inclusive, alguns morreram queimados, talvez até de uma forma pior no cenário romano do que até um descrente. Tem descrente que morre parecendo que morreu num beijo de ouro, né? Por exemplo, a história do rico Lázaro. Lázaro morreu e tinha também o rico. Lázaro mendigou na história da parábola e o rico viveu em berço de ouro. Aí talvez seja, tá vendo? Foi crente e morreu na migalha, morreu socialmente na miséria. Isso não tem nada a ver. O que tem o aspecto aqui é a ideia do questionamento dos pagãos, argumentando que não valeria a pena aqueles crentes viverem daquela forma, porque morreriam como eles morreriam do mesmo jeito. Resposta de Pedro, então, foi a seguinte. Os cristãos morreram ouvindo o evangelho. Mesmo que vocês critiquem eles, serão ressuscitados por Deus na ressurreição da morte, na ressurreição de Cristo. A morte de Cristo, ela trouxe após a sua ressurreição a vitória para os cristãos. Então, por isso que ele diz, por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, ou seja, aqueles que morreram, até por causa do sofrimento e da perseguição, eles seriam ressuscitados.
Então valia a pena sim eles viverem a vida de santidade, porque a glória que Cristo recebeu, eles também receberiam. Então aqui está o padrão da glória, vem depois do sofrimento, que é um princípio que vai ser desenvolvido em toda a carta. Então eles morreram, é verdade, é isso que Pedro está dizendo, mas eles serão ressuscitados pelo poder de Deus, porque eles ouviram o evangelho antes de morrer. Ou seja, todos nós que ouvimos o evangelho e obedecemos o evangelho, na volta de Cristo, seremos ressuscitados, receberemos a glória do Pai, a glória do Cristo, porque vamos ser contemplados com essa recompensa maravilhosa. Por isso o evangelho foi pregado ao que foi morto, e esse é o princípio correto da interpretação do texto. Explica assim o verso de número 6. Então, dessa forma, Pedro encoraja o cristão, ou os cristãos, a viver em santidade em meio a uma sociedade completamente hostil, a uma sociedade difícil. A prestação de contas, então, no juízo final, justificará os crentes sofredores vivos e mortos e punirá exatamente aqueles que são ímpios. Agora, olha o que acontece. Os que morreram em Cristo, depois seriam restaurados, receberiam a glória. Mas olha o contraste no versículo 5. Terão de prestar contas àqueles que estão prontos para julgar os vivos e mortos. Aqui a ideia do versículo de número 5 é que os ímpios, os pagãos que estavam criticando os cristãos, prestariam contas e sofreriam diante daquele que tem o poder de juízo nas mãos. Mas os cristãos não, porque eles foram evangelizados antes de morrerem. E quando morreram, receberiam a recompensa do Senhor. O que é que nós temos então aqui? O crente em Cristo vive segundo a vontade de Deus pelo Espírito, e não de acordo com o padrão da sociedade pagã. Aqui está a importância de um viver exemplar em meio a uma sociedade cada vez mais hostil ao viver cristão. Você é pressionado porque você é fiel à sua esposa? Por causa da sua fé? Permaneça assim. Jovem, você é pressionado a namorar com um antes de casar, com outro, antes de casar, porque isso vai mostrar que você tem um padrão de vida de pegador, que é um galo, como aqui no Nordeste se fala. Deixa eu dizer para você, Cristo no julgamento vai cortar seu esporão, viu? Então, galo, eu vou explicar por que cortar o esporão. Quando tinha um galo que queria fazer muita coisa lá no terreiro, sabe o que aquelas pessoas faziam? Cortava o esporão do galo. No dia do julgamento, se você quiser viver essa vida desgraçada, como um galão, o Senhor tem uma espada bem afiada para cortar teu esporão no dia do julgamento. Portanto, viva a vida cristã, querido. Não vai viver essa pressão. Viva o padrão da vida no casamento, de todos os outros aspectos. Viver como crente em todas as camadas da sociedade é fundamental. Não queira viver e contrair um relacionamento diferente daquele que é o padrão da Bíblia. Viva amando, viva perdoando, não se vingando, sendo honesto. Quer ver uma coisa que aqui ele vai muito replicar? Não pague o mal com o mal. Quem sempre quer se vingar, pagar o mal com o mal, esse não é um aspecto de um comportamento cristão. Pedro desejava que os cristãos vissem o modelo de Cristo, sofrimento pós-glória. A glória depois do sofrimento, melhor dizendo. E que a partir daí eles vivessem uma vida peregrina até a chegada de Cristo, até a morte. Que contemplasse a vontade de Deus o tempo todo. Como é que está a sua vida nessa quarentena? Você tem vivido a vontade de Deus? Tem respeitado o padrão de Deus? No dia do julgamento, o vinde bendito do meu Pai possui por herança o reino que está preparado, é fantástico.
O padrão de Cristo ele está sentado agora no trono, no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22. Mostra Cristo no trono, depois do sofrimento e livre plenamente do pecado. Mesmo que você sofra pressão por ser um crente, existe em Cristo. Ele é capaz disso. Ele tem o poder nas mãos. E vai te dar a glória que ele tem. Você vai reinar com o Pai, vai julgar com ele, vai viver eternamente com eles. Será que isso não é um encorajamento para você viver uma vida de santidade? Então, se você é aquele crente que está vivendo uma vida tipo crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Deixa o pé só na igreja, querido. Deixa o pé só no altar. Deixa o pé só na vida cristã. Finalmente, viver o tempo que nos resta segundo a vontade de Deus. Durante toda a peregrinação cristã, vamos viver uma vida de santidade que agrade a Deus, afastada do pecado. O padrão da vida de Cristo capacita o crente a viver segundo a vontade de Deus, afastado do pecado. Vamos então adorar o Senhor cantando Coração Igual ao Teu. Roguemos ao Senhor que cada um de nós possa ter um coração semelhante ao coração do nosso Jesus. Um coração obediente, um coração que anseia por cumprir, que cumpre a vontade do Senhor. Louvemos ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. E todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu.
Obrigado, meus irmãos, que de fato Deus deu um coração semelhante ao dele e que o encorajamento nessa noite seja a glória depois do sofrimento para nossas vidas. Depois de toda a luta de Cristo, ele foi glorificado. Essa é a recompensa para você que vive segundo ele, pela capacidade dele, regenerado por ele. Todo regenerado precisa viver assim. Vamos orar. Pai, nós pedimos a graça do Senhor, a direção do Teu Espírito para vivermos uma vida plena no Teu propósito, segundo os Teus significado de vida. Ajude-nos a vivermos isto. Não somos capazes sozinhos, não temos força, não conseguimos. Mas é por causa de Cristo, o encorajamento dele, a visão dele, a regeneração dele, que o Senhor otorgou-nos, mediante a santificação do Espírito para a obediência. Ajude-nos, Senhor, pedimos isto, a vivermos uma vida diferente do mundo e um desejo de viver a santidade do Senhor através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te glorificamos e te pedimos essa graça, em nome de Jesus. Vamos para a nossa súplica permanente? Diga comigo. Salmo 90, versículo de número 17. Olha o que está escrito. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Em nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus permitir. Quinta não, domingo de manhã, se Deus permitir, com o Salmo de número 28. Domingo de manhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.